Boa noite. É uma honra estar aqui com os irmãos. Deus com certeza tem uma mensagem para nós, não é verdade? Quando nós pensamos em preparar um sermão, o Senhor vem falando à nossa mente mensagens que podem fazer diferença na nossa vida. E eu e a Tímina estávamos pensando em um título do que nós falaríamos hoje. E nós vamos falar um pouco sobre a saúde física e a saúde mental aos olhos de Ellen White. Para mim, estudar Ellen White é muito profundo. Quando eu estou lendo os livros de Ellen White, me tocam profundamente. E ali, quando eu estou fazendo a leitura dos livros, eu percebo o quanto eu sou pecaminosa e o quanto eu preciso melhorar. E muitas vezes eu tenho, às vezes, até medo de falar alguns assuntos sobre Ellen White, alguns assuntos principalmente relacionados à saúde, porque nós percebemos o quanto nós somos falhos e como é difícil. Não é fácil, irmãos, né? A gente cuidar da nossa saúde física e cuidar da nossa saúde mental, conforme Ellen White recomenda, não é fácil, irmãos. Então, assim, o que eu vou falar hoje, primeiro eu estou falando para mim. Eu falei para minha irmã hoje, né? Quando a gente estava finalizando alguns ajustes do tema, eu comentei com ela que o sermão de hoje é para mim, a palestra é para mim. Para nós. E a gente vai falar um pouco sobre o apetite. O apetite não é algo fácil, irmãos. Para vocês aqui, quantos de vocês acham que é fácil ali manter regularmente uma boa alimentação? Quantos? Para alguns pode ser fácil, mas para alguns é um pouco mais difícil. Levanta a mão quem é difícil controlar o apetite. Estamos aí com, acho que 95%. E Ellen White faz uma pergunta. Os textos que nós vamos ler, eu separei realmente alguns textos hoje. E os textos que nós vamos ler são textos de Ellen White. Então, nós vamos estar pensando no que Ellen White trouxe para nós, que é uma profetisa inspirada por Deus e que deixou os seus ensinamentos para nós. A principal finalidade do homem não é satisfazer o apetite, porque muitas vezes a gente quer comer o que é saboroso, não é verdade? O mais importante é o quê? Ser saboroso do que nutritivo, saudável. Então, a gente quer satisfazer o apetite. Há necessidades físicas a serem supridas, mas por isso é preciso que o homem seja dominado pelo apetite? Muitas vezes não conseguimos controlar o nosso apetite. E fazer regime é difícil, né, irmãos? Quantos já tentaram fazer regime? Levantem a mão aí. Ou quem está fazendo uma dieta. Não é fácil, não é verdade? Mas devemos clamar a Deus e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Não é verdade? E eu vou começar lendo esse texto. Que fala sobre o ambiente doméstico afeta a sociedade. Nós vamos ler juntos aí, tá? A gente vai acompanhando. Deus intenciona que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Lares cristãos, fundados e conduzidos de acordo com o plano de Deus,
acham-se entre os mais eficazes instrumentos na formação do caráter cristão e para o progresso da sua casa. A principal intenção de Satanás hoje é destruir a família. E hoje, com a sociedade moderna, a gente parou de se alimentar em família. Antigamente, era comum café da manhã juntos, almoço juntos, jantar. Ali era o momento que o pai conversava com o filho. Filho, como que foi na escola? Como que foi o dia? Não é verdade? E nós, muitas vezes, não temos mais esse tempo. O momento de estar à mesa. De poder estar ali com o nosso filho, com a nossa esposa. O momento da mesa não é só para a gente se alimentar, mas é o momento da gente se relacionar com a nossa família. A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade, ou será recebida por muitos com zombaria e desdém. A chamada tolerância, lisonja e condescendência usadas para com a juventude por pais irresponsáveis é um dos piores males que lhes pode sobrevir. Em toda família, firmeza, decisão, exigências positivas são essenciais. Muitas vezes somos fracos no nosso dia a dia. Nós somos permissivos ali com nossos filhos, achando que estamos fazendo o melhor. Muitas vezes sendo condescendente. Muitas vezes faltando a firmeza, faltando com exigências. As exigências positivas, elas são essenciais. E pensando na alimentação, muitas vezes não podemos abrir mão. Devemos muitas vezes dizer não. Então, muitas vezes nós achamos só um pouquinho de açúcar, só um pouquinho de ingestão de carne todos os dias, só um golinho de café, só uma Coca-Cola. Não faz mal só um pouquinho só não faz mal. E muitas vezes nós vamos sendo permissivos no nosso dia a dia. Isso. Mesmo entre os que professam ser cristãos, é pouco exercida a verdadeira hospitalidade. Entre nosso povo, a oportunidade de mostrar hospitalidade não é considerada como deveria ser. Isto é um privilégio e bênção. Há mas muito pouca sociabilidade, muito pouca disposição para dar lugar a 2 ou 3 mais à mesa, sem constrangimento nem ostentação. Aos que alegam que é demasiado trabalho. Não seria se dissesseis, não fizemos nenhum preparo especial, mas vocês são bem-vindos ao que temos. Pelo inesperado hóspede, as boas-vindas são apreciadas muito mais do que o mais elaborado preparo. Ellen White fala um pouco sobre a gente receber as visitas na nossa casa. Muitas vezes, eu penso na minha casa, vamos convidar tal pessoa para estar com a gente na nossa mesa. Mas às vezes eu penso, vai dar muito trabalho, né? Vamos ter que fazer um almoço especial. Eu tenho um exemplo na minha casa. A minha mãe, ela é muito... O dom dela é ser hospitaleira. Minha mãe tem um dom. Muito hospitaleiras. E é um grande dom. E Ellen White, ela fala assim, às vezes a gente acha que a pessoa vai ficar super feliz só se tiver uma mesa super posta com muitos alimentos e alimentos caros, mas não. Às vezes, da pessoa saber que a gente recebeu
ela na nossa casa, do jeito que é o nosso dia a dia. Ellen White fala, não fizemos nenhum preparo especial, mas vocês são bem-vindos ao que temos. Pelo inesperado hóspede, as boas-vindas são apreciadas muito mais do que o mais elaborado preparo. Então, receber as visitas na nossa casa com uma boa mesa, né? Ou com coisas simples que a gente se alimenta no dia a dia, é uma obra missionária. Ellen White fala que às vezes a gente tem perdido o hábito de fazer um pão, alimentos integrais, alimentos saudáveis, entregar para o vizinho. Antigamente isso era feito mais vezes. E hoje a gente não tem mais tempo de fazer o pão. Não é verdade? E ela fala sobre como você se aproximar das pessoas também através do alimento saudável e recebendo as pessoas na nossa casa, estando próximos a elas. Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso que o tempo gasto no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo bem aproveitado. Não podemos permitir-nos diminuir ou invalidar qualquer função do nosso corpo e da nossa mente, tão certamente quanto fizermos, isto devemos sofrer as consequências. Então ela fala, aqui nesse texto, que nós devemos cultivar a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Muito nós não estamos realizando porque nós não estamos desenvolvendo a nossa capacidade mental e física ao nosso máximo. Porque estamos no nosso dia a dia nos apegando, muitas vezes, a gente pensando no apetite, uma má alimentação, nossa mente não funciona como deveria, nosso corpo não reage como a gente poderia reagir. E muito da obra de Deus, muitas vezes, não está sendo realizada e nós temos consequências disso. Não só as doenças que nos acometem, mas muitas vezes não estamos fortes o suficientes para pregar o Evangelho. Por outro lado, pode ele permitir que suas faculdades se entorpeçam por falta de uso ou por serem pervertidas por meio de hábitos maus. Falta de domínio próprio, de vigor moral e religioso. Seu caminho então conduz para baixo. É ele desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite o domina, arrasta-o para longe da inclinação. É-lhe mais fácil permitir que as forças do mal, que estão sempre ativas, o arrastem para trás, do que lutar contra elas e avançar. A dissipação, a doença e a morte se seguem. Essa é a história de muitas vidas que poderiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. Que forte, né, irmãos? É muito forte. Muitas vezes estamos sendo arrastados para a doença, para a morte. Muitas vezes, por maus hábitos, não usamos as nossas capacidades. E muitas vezes, esta é a história de muitas vidas que poderiam ter sido úteis
a causa de Deus e a humanidade. E Ellen White fala um pouco sobre a influência da mãe para com o bebê antes do nascimento. Muitas vezes, o médico fala para a gente, né? Quando nós estamos grávidas, cuidado com a alimentação. Às vezes a gente acha que a gente deve considerar o que o médico está falando e algumas vezes não. Mas o que é que Ellen White fala? Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam, tanto para este mundo como para o porvir. Então, a nossa responsabilidade, né, até como gerando filhos e como mães, a gente não arruina só para esse mundo, a gente arruina para este mundo e para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar essas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve-se começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Aí a condescendência com o apetite, o pessoal lá da China todas ouviram comer morcego, né? Morcego, coronavírus. Verdade. Não, Tatuí ainda não. Não temos casos de coronavírus aqui em Tatuí. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Que responsabilidade, né, pais? Mas o pai também tem sua responsabilidade. Lá em casa, quem faz as compras é meu esposo, não sou eu. Ele que vai no supermercado. Então, ele tem muita responsabilidade na hora da escolha dos alimentos. Não é verdade? Então, assim, não é só a mãe, não, mas Ellen White fala que a responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Por quê? A mãe geralmente que cozinha, não é verdade? Nós mulheres geralmente que cozinhamos. Os homens que estão aqui cozinham? Menos. E as mulheres que estão aqui cozinham? Ó, mulherada aí, todo mundo cozinha. Cozinhar pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Se você cozinha com alimentos extremamente com condimentos, caldo de quinó, sazon, só alimentos condimentados, sem temperos naturais, o que pode acontecer? Uma hipertensão. Alimentos cheios de, no mesmo alimento, arroz, macarrão, farinha, batata, né? Então, ali a gente tem o quê? Só carboidrato, né? Então, de sobremesa, um bolo de chocolate ou um bolo, né, de sobremesa. Então, ali, o que é que a gente está trabalhando? Aí, o que está acontecendo? Que pode a gente ter uma diabetes. Não é verdade? Então, alimentos com muito queijo. Tem gente que só cozinha com quê? Com creme de leite e queijo. Não é verdade? Se não tiver o creme de leite e o queijo, não tá bom, né? Então, assim, a gente tem que se concentrar nos alimentos, quanto mais naturais, melhor. Quando a gente usa o alimento natural, a gente está cuidando das pessoas que estão com a gente, né? A gente está ali cuidando delas, para que não adoeçam, para que fiquem bem. Não é fácil, porque a gente quer tudo mais o quê? Saboroso. É. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. A gente leu esse texto. Nas palavras dirigidas à mãe hebreia, Deus fala a todas as mães de todas as épocas. De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar,
coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho, se antes do nascimento de seu filho, ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. E eu trouxe só 2 itens aqui, que é o chá e o café. Eu lembro que quando eu fui me batizar, ainda você vai abster-se, né, do uso de alimentos, como a carne de porco, o café, lia-se isso. Hoje eu percebo que muitas vezes, e a gente respondia sim, né? E eu lembro perguntando assim, que eu ia me abster do café. Quando eu me batizei, eu tinha 12 anos. E olhe que eu sou, meus pais, desde que eu nasci, meus pais são adventistas, né? E eu fui vegetariana por muitos anos. Hoje não sou vegetariana, mas tento comer menos carne, porque não tenho tanto hábito, que fui até os 24 anos, mais ou menos, vegetariana. E tenho que voltar a ser. Sinto que o Espírito Santo toca no meu coração para isso, para que a minha família possa ter uma boa alimentação. O James foi vegetariano muitos anos, e eu sinto o Espírito Santo tocando para que a gente consiga ter a nossa mente mais clara, para que o Espírito Santo fale em nós e para que a gente consiga falar mais de Deus e dar um melhor testemunho a cada dia. Mas hoje, muitos da nossa igreja têm o hábito de tomar café. Isso está se perdendo. E não é só Ellen White que fala sobre o café. Estudos mostram que, por exemplo, uma pessoa que faz datilografia, digita um texto. Quem toma café, digita um texto bem rápido, mas comete 100 vezes mais erros do que o que não tomou café. Então, o café ele estimula ali temporariamente o cérebro, na sua maior capacidade, mas ele deprime 100 vezes mais, depois ele deprime. Então você fica, aí vem o vício, você fica toda hora querendo tomar o café para que você não deprima. Então toma o café. E assim são os chás também. Os chás, muitos desses chás hoje têm cafeína. E isso tem, muitas vezes, feito parte dos membros da nossa igreja, o café. E o chá, quanto a cafeína. E Ellen White fala assim, o chá atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é o estimulante. Em virtude desses resultados, muitos julgam que o seu chá e o seu café lhe traz grande benefício. Fiquei bem estimulada, mas é um engano. O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de dores de cabeça, tá? E a gente acha que o café vai melhorar a nossa dor de cabeça. Mas o uso seguido do café é resultado de dor de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a nossa força vital. O café gasta a nossa força vital. Tem mais uma coisa aí que está se tornando muito popular, que são os energéticos. Os energéticos. Porque eu tenho que tomar energético para ficar ativa, forte. Conseguir dar conta do meu dia. E olha o que está acontecendo. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego,
em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias. O café é enganoso. Ele lhe dá uma sensação de que você está bem, mas depois ele deprime. Café e chá, como álcool, inibem o indivíduo de emprestar de seu futuro estoque força para os propósitos presentes. E nenhum desses faz providência para pagar dano. Cada uma e todas essas drogas dão a impressão de poder, ou um prazer, ou uma atividade a qual nós não possuímos. Dá uma sensação de poder que a gente não possui. Em cada uma e todas elas, a função principal é forçar o sistema nervoso a mentir. Em cada uma e todas elas, o resultado do uso habitual é render ao sistema nervoso incapacidade de dizer a verdade. Cada uma delas, o primeiro uso faz com que o segundo seja mais fácil. O efeito enfraquecedor na vontade é maior do que o dano para o corpo. E a carne, eu vou ler para vocês, a gente está finalizando essa parte, minha irmã vai dar continuidade à parte mental. Mas falou muito forte ao meu coração e eu quero ler esse texto. Vamos prestar bastante atenção no que Ellen White fala. É um texto de Ellen White. Os que usam alimentos cárneos à vontade, nem sempre têm cérebro desanuviado, intelecto ativo. Gente, a carne demora dias para fazer a digestão. Muitos dias. Primeiro ela apodrece dentro da gente. Então, eu falo assim, a gente fica podre, né? Apodrecendo a carne, dias e dias para poder fazer a digestão. Pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. Não hesitamos em dizer que a carne não é essencial à manutenção da saúde e da força. Os que dependem grandemente da carne não podem evitar, às vezes, comer a carne que está mais ou menos doente. Em muitos casos, o processo de criar animais para o mercado produz uma condição não salutar. Os animais estão doentes, gente. No começo da história, os animais não eram tão doentes. Agora os animais estão doentes. E a gente tem comido essa carne desses animais doentes. Não tem como a gente adivinhar se o animal está doente ou não. E essa carne tem chegado à nossa mesa. Conservados longe da luz e do ar puro, respirando a atmosfera de estábulos imundos, esses animais, todo o corpo se torna logo contaminado com a matéria fétida. E ao ser tal carne absorvida pelo organismo humano, corrompe o sangue e produz a doença. Muitas vezes nós estamos ficando doentes por causa da carne e a gente não sabe que aquela doença foi gerada por causa da carne. Se a pessoa já tem sangue impuro, essa condição doentia será grandemente agravada. Mas poucos podem ser levados a crer que foi a carne que comeram que lhes envenenou o sangue e trouxe os seus sofrimentos. Muitos morrem de doenças devidas unicamente à ingestão de carne, quando a causa real é remotamente suspeita por eles ou outros. Alguns não sentem imediatamente seus efeitos, mas isso não é prova de que ela não a prejudique. Se pudéssemos auferir qualquer benefício da condescendência com o desejo de alimentos cárneos, eu não vos faria este apelo, Ellen White fala. Mas sei que tal não se dá. A alimentação cárnea é prejudicial ao bem-estar físico e devemos aprender a passar sem ela, Ellen White fala. Os que estão em condições de seguir o regime vegetariano, mas atém-se às suas preferências, comendo e bebendo o que lhe apraz, há pouco
e pouco se tornarão descuidadosos. Olha esse texto, gente. Vamos prestar atenção aqui, ó. Pessoas que têm condições de parar de comer carne, mas mesmo pouco a pouco se tornarão descuidados das instruções que o Senhor lhes deu no tocante a outras verdades, e serão, por fim, incapazes de discernir estas, colhendo o que semearam. Então, irmãos, eu sei que não é uma tarefa fácil. E sei que o Espírito Santo toca no nosso coração para a gente tomar a decisão. E aqui fala esse texto sobre a importância das mulheres, delas aprenderem a cozinhar alimentos saudáveis. E se você puder conversar com uma amiga que sabe lhe ensinar alimentos que são saborosos e saudáveis, devemos entrar em contato com elas. E Ellen White fala, Ellen White diz, constantemente defendia o princípio tanto na prática quanto no ensino, de que todo aquele que é comprometido com a verdade mudará. Precisamos mudar, gente. Do ruim para o bom. Do bom para o melhor. E do melhor para o ideal. Devemos ter firmes isso. Em oração. Diária. Joelho no chão. Para permitir que o Espírito Santo, que a gente seja usado por Deus. Tal foi a experiência de Ellen White. A minha irmã vai fazer um fechamento. Sobre a parte mental, ela vai trazer uma conclusão para a gente, aqui nesse momento. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo nos acompanhem e nos ajude. Amém. Boa noite, tudo bem? Eu vou ser rapidinho, tá bom? O apetite e os antediluvianos. Como que era antes do dilúvio? Vocês imaginam? Quando a gente pensa no dilúvio, a gente pensa no pessoal brigando, nas pessoas não se importando muito com o que Noé pregava, eles não queriam entrar na arca, a gente pensa muito nesse aspecto. Mas tem algo importante que Ellen White fala, que é em relação ao apetite. Desde que ele se rendeu pela primeira vez ao apetite, tem a humanidade aumentado cada vez mais a tolerância para consigo mesma, de maneira que a saúde tem sido sacrificada no altar do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e no beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites e tornasse tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo da sua iniquidade estava cheio e ele purificou a terra da sua contaminação moral por meio de um dilúvio. Então esse detalhe é importante. As pessoas elas não estavam mais se importando com o alimento que Deus havia separado para elas e que Deus havia orientado para que elas ingerissem. Elas estavam comendo de tudo, ingerindo carnes sem excesso, ingerindo alimentação que não era saudável, não era nutritiva. E isso foi um dos motivos que fez Deus resolver optar pelo dilúvio. Então, essa questão do apetite e a questão da ingestão de alimentos que não são saudáveis é algo muito importante. Algumas pessoas elas têm exagerado em relação à alimentação e têm tido alguns transtornos alimentares. E a bulimia é uma dessas. A pessoa tem uma compulsão muito grande em comer, come excessivamente de tudo, em excesso, faz várias misturas na hora de comer. E elas tomam medidas para evitar a questão do peso. Então, muitos vomitam, muitos tomam medicamentos para emagrecer e elas
não conseguem parar de comer, comem e usam medidas extremas para não conseguir ganhar peso. Então, isso também é uma questão que é preocupante, principalmente nos adolescentes que acarretam mais essa situação. A anorexia também, que é um distúrbio alimentar, que muitas pessoas, elas comem também excessivamente, algumas delas, e às vezes elas colocam o alimento para fora, mas a maioria delas, elas estão abaixo do peso, mas elas se enxergam diferente. Elas se olham no espelho e se enxergam pessoas gordas, às vezes obesas até, e na realidade elas estão extremamente magras, e muitas delas têm problemas seríssimos, porque as pessoas, elas querem ingerir o alimento em excesso, elas se preocupam excessivamente com a beleza, e elas se verem de uma forma completamente distorcida. A obesidade também, que é um distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal. Então, a ingestão de muitos alimentos também faz com que as pessoas, elas aumentem o risco de problemas de saúde, diabetes, hipertensão, além das questões cardiovasculares. Tem muitos problemas que as pessoas, ao comerem em excesso, acabam adquirindo. E qual é a realidade? Busca de prazer na alimentação, muitas vezes para substituir frustrações, perdas, fuga da realidade. Muitas vezes é no alimento que as pessoas conseguem se sentir bem, é no alimento que as pessoas conseguem sentir prazer na vida, e muitas pessoas não conseguem obter isso de outras formas, e elas utilizam da alimentação para se sentir bem. É como se fosse um presente aquela alimentação, que é naquele momento que a pessoa se sente valorizada, é naquele momento que a pessoa sente prazer, e às vezes acaba exagerando na questão da alimentação. Para superar um dia difícil, para superar conflitos familiares muitas vezes, para superar alguma frustração ou alguma coisa que não ocorreu do jeito que a pessoa esperava. Então, aí chega em casa e faz aquele prato caprichado e come tudo, dá uma sensação de alívio, uma sensação de bem-estar. E isso não é se alimentar de uma forma adequada, porque o nosso corpo precisa de nutrientes que sejam saudáveis e que possam fornecer a energia necessária para a gente, não em excesso. Muitas pessoas, elas buscam na alimentação também uma forma de conseguir elaborar as perdas, de fugir um pouco da realidade também. E o que Deus pede de nós? 1 Tessalonicenses 4 e 5 diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós temos o conhecimento da verdade. Nós temos muitas questões que a Ellen White deixou para a gente conhecer, para a gente compartilhar, para a gente conhecer melhor o funcionamento do nosso corpo. A Bíblia traz instruções maravilhosas para a vida da gente, mas nós somos tão teimosos, né? Queremos fazer tudo ao nosso modo. E a gente deixa de lado o manual de instruções que Deus nos deu, e a gente acha que a gente sabe de alguma coisa. Começa a utilizar, é que nem quando a gente compra um aparelho novo. Quem que lê manual aqui, antes de uma, duas, pouquíssimas, 3, 4, às vezes, né? Você dá uma olhada assim no que você compra e fala assim, já vi. Aí você vai lá, liga, você vai lá e começa a usar, mas dificilmente alguém pega o manual para ler. E quando dá algum problema, às vezes era uma coisa tão simples que se tivesse lido o manual não tinha esse problema. Isso acontece na vida da gente, com o nosso corpo, com o nosso funcionamento. Deus deixou um manual disponível, deixou a Bíblia. Ellen White foi inspirada a escrever muitas coisas grandiosas e maravilhosas para a gente, mas a gente não lê. A gente sabe os títulos, às vezes, alguns assuntos superficiais, mas a gente não se aprofunda no conhecimento. E é necessário a gente se aprofundar mais no conhecimento. Muitas pessoas estão conformadas com o seu estilo de vida e com a sua alimentação. Alguém se sente incomodado de ver essa imagem? Todo mundo, né, se sente incomodado. Mas, às vezes, a gente faz isso com o nosso estômago, que a gente não está vendo. Mas a gente mistura tudo. Come tanta coisa que fica tudo misturado, que às vezes a gente tem dificuldade de pensar, a gente tem dificuldade de ter a energia necessária para lidar com o dia a dia. Às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente adoece.
de doenças físicas, de doenças emocionais, porque a gente não fornece ao nosso corpo que realmente são necessários para que possamos ter uma vida saudável. Então, às vezes a gente se incomoda com o externo, com o que a gente está vendo, mas a gente não está incomodado com o que a gente está ingerindo. Alguns pontos que são importantes em relação à alimentação é para que as pessoas não busquem na alimentação um benefício, no sentido que eu havia falado anteriormente. Sua única fonte de bem-estar, de você utilizar a alimentação como uma fuga, então é importante elaborar os conflitos internos, encontrar prazer nos aspectos simples da vida, que existem outras possibilidades das pessoas se sentirem bem, de se sentirem confortáveis, de encontrar prazer. Estar próximo das pessoas. Nós cristãos, a gente tem a mania de achar, a alegria do cristão é comer. Então, toda a confraternização tem bastante comida e variedade. E não é só isso, estar próximo das pessoas, estar perto das pessoas que a gente ama, proporcionar momentos agradáveis, também é uma forma de se sentir bem. Fazer atividades físicas também. A gente corre, às vezes, porque está atrasada para o trabalho, a gente corre porque tem alguma coisa para fazer, mas a gente não faz exercício no dia a dia. Não usa o nosso corpo da forma que nós deveríamos usar. A escolha de alimentos saudáveis, comer com moderação, até os alimentos que são ingeridos em excesso, que são saudáveis, em excesso também não funciona bem. Se você come demais algo que é saudável, acaba prejudicando. Então, comer moderadamente é importante. E descansar de forma apropriada. O sono também é importante. Mesmo em correria, separar um tempo para descansar, para ter um bom sono, uma boa noite de descanso. Todos esses pontos são importantes. E a alimentação é para manter o nosso corpo funcionando, é para alimentos que são necessários, mas não para a gente exagerar e extrapolar. É um momento de estar socialmente próximo das pessoas, mas cuidado com quanto vocês utilizam a alimentação de uma forma inadequada, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se a gente coloca alimentos impuros ou em excesso, a gente deixa de ter a energia necessária para trabalhar para Deus. Vamos nos colocar em pé? Vocês têm alguma música para cantar no final? Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus. Bondoso Deus que estás no céu, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para escutar a Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor entre na nossa vida, entre na nossa mente, entre na nossa casa e nos dê sabedoria para escolhermos aquilo que vamos colocar na nossa mesa para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares e para os nossos amigos. Que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus para tomarmos sempre decisões sábias e caminhar conforme a Tua vontade. Que possamos fazer bom uso das instruções que o Senhor nos deu e que possamos estar sempre próximos de Ti e que o nosso corpo possa ser sempre templo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.